Vamos então ler o texto áureo de hoje e a verdade prática para iniciarmos esse estudo maravilhoso sobre o livro de Esther. Já estudamos durante 5 semanas o livro de Ruth e agora vamos ter um bom número de lições também sobre o livro de Esther. O texto áureo está em Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai padecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. E a verdade prática diz-nos o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Aí sim, entre Ruth e Esther, mas também entre Noemi e Boaz e Mardoqueu e Xerxes, que são personagens importantes em ambos os livros. Então há diferenças significativas entre, de um lado, Ruth, Noemi e Boaz, e de outro, Esther, Mardoqueu e Xerxes. As protagonistas Ruth e Esther são exemplares, mas o que mais se destaca em ambos os livros é a fidelidade de Deus. Embora muitas vezes nós não vejamos assim, especialmente no livro de Esther, Deus agindo em primeiro plano, mas sempre nos bastidores, nós percebemos que Ele está sempre no controle da história. No caso de Esther em particular, vemos que uma força anônima estava orquestrando os acontecimentos nos bastidores. As coincidências são perfeitas, perfeitas até demais para serem atribuídas à mera sorte. Deus está, sem dúvida, no controle da história. Bom, Ruth, como nós estudamos, ela é uma mulher moabita que se casa com um israelita temente a Deus na terra de Israel. Seu casamento traz imediata segurança e felicidade para ela e sua sogra, Noemi. Em longo prazo, sua linhagem chega a Davi, que livra Israel da terrível situação dos juízes, o que é também o ascendente do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então você veja a importância deste livro, o livro de Ruth. Já o livro de Esther, nós vemos que Esther, a personagem principal, a protagonista, é uma israelita que se casa com um rei persa pagão. É difícil de entender isso, porque nós sempre falamos a respeito do jugo desigual, não é? E aqui nós vemos um caso em que uma serva de Deus, uma judia, se casa com um rei pagão. Como explicar isso? Nós vamos ter aulas em que vamos focar nisso. A aula de hoje é mais introdutória. Mas observe que Esther é uma israelita que se casa com um rei pagão na Pérsia. Seu casamento tem significado grave e imediato, que vai muito além de sua família, pois por meio de sua influência, todo o povo judeu é libertado do extermínio. Esther age de modo similar ao de Ruth, mas seus riscos são muito maiores, pelo menos em curto prazo. Para Esther, o destino imediato de todo o povo judeu está em jogo. Então nós vamos aprender no livro de Esther como Deus preservou o povo de Israel. Se em Ruth nós vemos a linhagem real, a linhagem davídica sendo preservada, porque Davi é o ascendente do trono do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis. Agora, Davi também pertencia a um povo, ao povo de Israel, e mais precisamente ao povo de Judá, a tribo de Judá. E Deus age de maneira extraordinária no sentido de proteger o seu povo para que Jesus viesse a nascer. E ele nasceu dos judeus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas ele nasceu dos judeus. O resumo do livro, que eu até coloquei no roteiro, ainda que o nome do Senhor não apareça ao longo de todo esse livro histórico,
ele, o Senhor, evidentemente, intervém, atuando nos bastidores e controlando a história. Por causa de uma estranha atitude, nós vemos algumas coincidências que começam a ser vistas, não é? Por causa de uma estranha atitude da rainha Vasti, que se recusou a prestigiar o rei persa Assuero, também conhecido como Xerxes, em um banquete, este a depôs, escolhendo para substituí-la a bela jovem Esther. Por que ele escolheu justamente Esther, entre tantas outras que ele tinha lá no seu harém? E Esther, inclusive, ocultava sua verdadeira nacionalidade. Isso é narrado nos capítulos 1 a 2. 5 anos após o casamento de Esther com Assuero, quando o maligno Amã, que é até um tipo do anticristo, podemos dizer assim, porque ele quis exterminar o povo judeu. Então, quando o maligno Amã tentou matar Mardoqueu e destruir o povo de Israel, Esther, ela intercede junto ao rei e o Senhor dá um grande livramento ao seu povo e o exalta. O Senhor não aparece agindo, mas nós sabemos que ele estava atuando nos bastidores. Vamos agora para o segundo tópico, o contexto histórico. É importante entender o contexto histórico, porque sem fazer essa viagem, digamos assim, né, que em exegese é chamada de análise histórico-cultural, se nós não viajarmos para aquele tempo, se não imaginarmos mais ou menos como era aquele tempo, fica mais difícil de entender o que diz a Bíblia. Porque agora nós estamos falando de outro lugar, de outro tempo, não é mais Belém, onde estava Ruth, como nós estudamos até a semana passada. Agora nós vamos falar de uma mulher que está lá na Pérsia. A Pérsia que hoje é, você sabe, o Irã. O Irã. Então veja, primeiro ponto, o povo hebreu no exílio. Esther e Mardoqueu viveram no período pós-cativeiro. Então veja, se Ruth viveu nos dias dos juízes, quando não havia ainda a monarquia de Israel, agora nós vemos que Esther já vive num período pós-exílico. Pós-exílico, então, ela pós-cativeiro. Ou seja, entre os livros de Ruth e Esther, houve a formação do reino de Israel, sua divisão em Reino do Norte, que teve como capital Samaria, também conhecido como Reino de Israel, e Reino do Sul, que teve como capital Jerusalém e foi chamado de Reino de Judá, com apenas 2 tribos. E também, nós vemos que houve também a própria destruição da monarquia de Israel. Tanto a monarquia do Reino do Norte, como também a do Reino do Sul, que foi a última. E depois, nós já vemos Deus libertando o povo vindo do cativeiro, mas Israel nunca mais voltou a ter um reino como antes. Um reino independente, como no tempo de Davi e no tempo de Salomão. Então, eu coloquei aí o fim da monarquia de Israel. De 745 a 587, os assírios e os babilônios, respectivamente, capturaram grande número de israelitas e os forçaram a deixar os seus lares e viver em terra estrangeira. A Assíria, que foi um grande poder mundial até o ano 612 a.C., derrubou o Reino do Norte em 722. Em seguida, a Babilônia, que reinou como poder mundial até 539, quando Ciro, o Belxará, o Grande, o rei da Pérsia, conquistou, mas a Babilônia antes destruiu o Reino do Sul de modo definitivo em 586. Houve levas, na verdade, em que o povo de Israel foi sendo levado, o povo de Judá, foi sendo levado para a Babilônia. E ficou só aquele povo pobre na terra. Mas chegou o momento, em 586, em que a Babilônia destruiu Israel, destruiu o templo. Embora, repito, Judá já estivesse subjugada desde o ano 605, mas só no ano 586 é que houve essa destruição. Agora, olha esse ponto que importante que eu coloquei aí no meu roteiro. Você que é membro do meu canal, recebeu antecipadamente. O fim não é o fim. Veja que o próprio texto áureo, tem as seguintes palavras. Olha que interessante. Se você observar aqui o texto áureo, olha o que diz o texto bíblico.
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegasse esse reino. Ou seja, esse versículo quer dizer que de toda forma Deus interviria na história. Porque Deus está no controle. Então, eu estou dizendo aqui o fim não é o fim, porque como Deus é misericordioso, o fim dos reinos de Israel e Judá representou, na verdade, um recomeço. O fim não é o fim. O fim ensejou um recomeço. E eu coloco a irmã, vamos no terceiro ponto, o pós-exílio. O Império Persa dos dias de Assuero e Ester tinha 3 capitais, Suzã, Babilônia e Persépolis. Os fatos narrados em Ester se dão, claro, em Suzã. Suzã, que era a residência real de Verão e estava localizada no Planalto de Elão, a cerca de 400 quilômetros da Babilônia. Então aí tem as informações importantes. Quem era Assuero? Este rei persa promoveu uma expedição gigantesca contra a Grécia em 480 a.C., tentando realizar o que seu pai Dario não conseguiu em 490, isto é, conquistar e anexar a península grega ao Império Persa. Então era um anseio que esse rei tinha, ele não conseguiu, e você vai perceber que esse pano de fundo está relacionado com os capítulos 1 e 2 de Ester. Então é bom quando você ler Ester, você entender isso. Quem era Assuero, ele estava querendo conquistar ali, estava em guerra com a Grécia, e é interessante tudo isso. Mas veja, quem era Ester? Ester, que é a protagonista desse livro, era órfã de pai e mãe, e era uma judia exilada, que foi criada ali por seu primo, Mardoqueu. Mardoqueu que exerceu na Pérsia, por assim dizer, uma função parecida com a de José, no Egito, e também Daniel na Babilônia. Ele foi um governador, ele foi alguém importante ali para o rei Assuero. Ester e seu primo foram usados por Deus para a preservação do povo de Israel, frustrando mais uma das ações de Satanás ao longo da história. Propósito e mensagem. Então, qual é o propósito do livro de Ester e a sua mensagem? A providência divina. O principal propósito de Ester é, sem dúvida, apresentar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Não foi por acaso, aliás, que os judeus, mesmo rebelando-se contra o Senhor, caíram nas mãos dos persas, um povo menos hostil. Já pensou se Israel tivesse caído Judá, né? Tivesse caído na mão dos assírios, por exemplo. Então Deus tinha um plano. Até nesse sentido, quando Israel cai, quando os judeus, especialmente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, as duas tribos que formavam o reino de Judá, caíram nas mãos dos persas, não foi por acaso, porque os persas eram menos hostis com os cativos a ponto de lhes concederem, inclusive, liberdade de culto e oferecer-lhes a oportunidade de retorno à sua terra, como aconteceu ali a partir de Ciro, né? Quando Ciro deu aquela ordem. Um livro inspirativo e encorajador, sem dúvida. É um livro, o livro de Ester, sem dúvida nenhuma, é um livro encorajador. Ester tem o propósito de encorajar os judeus dispersos por todo o império com a história do contínuo interesse e presença do Senhor, mesmo que ele não fosse visto e os judeus estivessem longe do templo de Deus em Jerusalém. Então, Ellison diz que, apesar de o nome do Senhor não ser mencionado, sua divina direção se faz presente em todo o livro. Ora, Israel que seria exterminado, né? Judá o que restava, e seriam todos exterminados, como nós vamos ver posteriormente. E uma onda de perseguição antissemita abateu sobre os judeus que viviam na Pérsia durante o reinado de Xerxes. O Senhor libertou seu povo por intermédio de Ester, e os judeus celebraram essa libertação com a festa de Purim. Os seus inimigos determinaram quando atacar, lançando sortes. Olha que interessante. Então os judeus chamaram essa festa de Purim, que significa justamente sortes. Era celebrada no 14º e 15º dias do 12º mês, que equivale ao fim de fevereiro, início de março, com dias de banquetes e de alegria,
e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres.